Eu joguei o jogo mais bizarro do Crash. Pois é, rapaziada, vocês lembram de Crash to Insanity, um dos clássicos jogos do personagem da geração do PlayStation 2? Pois é, cara, eu tinha memórias muito afetivas com esse jogo. Eu joguei ele pela primeira vez quando eu era molecão, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. E eu me recordo, cara, que foi extremamente divertido jogar esse jogo quando eu era garoto. Foi muito legal. Eu lembro que ele era um jogo muito divertido no quesito de jogabilidade. Ele tinha ali uma pegada diferente dos jogos do Crash clássicos do PlayStation 1, né? Você não tinha aquele sistema de lobby onde você escolhe uma fase ou outra para você ir, completa a fase, volta pro lobby, aí escolhe uma outra fase, termina ela, volta pro lobby de novo e assim por diante. Ele era diferente, ele era uma pegada bem mais aventura, né? Você não tinha um lobby, você tinha ali um mundo e você ia andando pra frente e fazendo as missões, e aí voltava em algum lugar ou outro ali e tal, numa espécie de base ali. Enfim, tipo, era muito divertido no quesito gameplay. Em geral, ele tinha basicamente os mesmos movimentos que os jogos do Crash do PlayStation 1. Você podia correr, pular duas vezes, girar, pular e cair de cara no chão, escorregar. Os inimigos eram os mesmos também. Você tinha ali os índios, você tinha ali uns caranguejinhos e tal. Enfim, era muito parecido, né, em quesito de gameplay. Porém, eu lembro que uma parada que era muito diferente nesse jogo era o humor dele, né? O humor dele era bem pastelão, né? E isso era uma memória que eu tinha da época que eu era garoto. E aí, cara, esse ano de 2026, eu tô bem empolgado com videogame mais uma vez, né? Nos últimos anos eu tava bem relaxado quando o assunto é jogar videogame, mais precisamente jogar single player, jogar jogos de história e tal. Eu tava bem preso nos multiplayers. E aí, esse ano de 2026, eu lembro que eu peguei 2026 e eu falei, mano, esse ano eu quero jogar mais jogos de história. Eu quero pegar jogos que eu nunca joguei e eu quero pegar pra rejogar jogos que eu já joguei quando era garoto e eu não me lembro mais como é que eles são. E aí, cara, um dos jogos que eu mais queria jogar, de novo, era esse, o Crash to Insanity. E ele foi um dos primeiros jogos que eu zerei esse ano de 2026, né? Eu já zerei vários outros, inclusive vou fazer vídeos aqui pra vocês, né? E assim, cara, eu peguei pra jogar o jogo e, mano, ele é muito bizarro, rapaziada, muito bizarro. Ainda assim, não deixa de ser bem único isso nesse jogo. Eu acho que é uma das paradas que mais chama atenção nele, né? Essa parada dele não se levar a sério. É tudo uma grande piadona, tá ligado? É tudo muito doido mesmo, tá ligado? E isso acaba fazendo com que esse jogo seja disparado o jogo mais engraçado do Crash. Ah, mas tem o Crash Bandicoot 4, que é português, pô, engraçado e tal. Mano, tudo bem, é português, legal, acaba sendo bem divertido você acompanhar, mas, mano, esse aqui é muito mais engraçado. Tem várias cenas hilárias nesse jogo, ainda mais envolvendo a colaboração, né, do Crash com o Cortex. É muito engraçado, é muito estranho ver esses dois juntos interagindo entre si. É muito engraçado. Tem partes do jogo onde eles saem na porrada e você tem que ficar controlando os dois, girando em uma caverna enquanto eles estão saindo no soco e tal. Mano, é muito engraçado. Você, em vários momentos, você anda pelo cenário carregando o Cortex. Na verdade, não é que você está carregando o Cortex, é que tem um cristal ali e o Cortex quer o cristal para ele. O Crash está segurando o cristal. O Crash é mais forte do que o Cortex e acaba que o Cortex não larga o cristal nem ferrando e você tem que correr para lá e para cá com o Cortex segurando o cristal que está na sua mão também. Então você meio que arrasta o Cortex para lá e para cá e você pode utilizar ele para bater em algumas caixas, bater em algumas coisas, você pode arremessar ele em lugares que você não alcança para desbloquear alguns lugares que estão inacessíveis, tá ligado? Mano, é muito engraçado esse jogo, é muito legal. Só que o bizarro desse jogo não fica nem só na história, tá ligado? Ele também vai além disso, até mesmo a trilha sonora do jogo é a mais diferente e, na minha opinião, talvez uma das mais icônicas da franquia, porque essa a trilha sonora desse jogo, rapaziada, quando vocês forem jogar ou se vocês verem um vídeo algum dia, vocês vão ver que ela é muito única, porque ela não é uma trilha sonora composta com instrumentos musicais, mas ela é toda a capela, tá ligado? Ela é toda feita por pessoas cantando e fazendo os efeitos sonoros da música, tá ligado? Eu vou deixar um trechinho aí
de algumas das músicas do jogo para vocês verem como é, mas é muito divertido, é muito engraçado de acompanhar as músicas, é empolgante. Eu espero que não dê problemas de direitos autorais, porque tem algumas musiquinhas que são conhecidas, assim, devem ter alguma coisa em direito, mas eu vou deixar só trechinhos bem curtinhos para não dar problema. Mas é muito engraçado, é muito legal, muito bem feito, tá? É bem icônico. Sinceramente, tem várias vezes que eu tava jogando, né? E aí eu tava lá de boa, no meio de uma gameplay, correndo pra lá e pra cá, e de repente eu começava a cantar eu mesmo uma musiquinha do jogo que tinha tocado em algum outro momento, em uma boss fight, tá ligado? E é muito legal, é muito bem feito isso. Só que até aqui, né, parece que eu só tô dando flores pra esse jogo, parece que eu tô falando que ele é mil maravilhas. Só que ele não é, cara. Infelizmente, esse jogo, depois de adulto, rejugando ele, porque eu lembro que quando eu era moleque, eu não tinha essa noção de ver os problemas do jogo, né? Quando eu tava jogando, o negócio era só diversão e pronto, acabou. Hoje em dia, com um senso mais crítico, com um olhar mais preparado para ver esse tipo de problema, não que eu seja um expert, mas foi a sensação que eu tive enquanto eu tava jogando, com uma cabeça mais madura e mais, como é que eu posso dizer, mais experiente de hoje em dia que eu tenho, eu pude ver que esse jogo, na verdade, ele é cheio de problemas. E tem uma coisa muito bizarra nesse jogo, que eu não sei se isso aconteceu comigo de uma forma aleatória, eu não sei se isso que eu vou falar realmente é real, tá? Mas, cara, parece que esse jogo é inacabado, entendeu? Eu tive a sensação de que ele é um jogo inacabado. Eu não cheguei a procurar informações sobre isso, inclusive depois que eu terminar essa gravação, eu vou até checar para ver se isso realmente aconteceu no desenvolvimento desse jogo, porque assim, rapaziada, do começo dele até a metade, eu levei cerca de 3 horas e pouquinho, quase 4 horas para zerar o jogo. Dá pra dizer que ali até umas 2 horas de jogatina, o jogo até que é bem tranquilo. Pelo menos comigo, ele foi bem de boa, não apresentou muitos problemas, era um probleminha aqui e ali, né, umas coisinhas meio básicas assim que você via que era meio estranho, que era meio problemático, mas tudo bem, dava pra jogar de boa, não me atrapalhou, não me estressou em nenhum momento, tudo certo. Só que ali, quando você chega mais ou menos ali na metade pro final do jogo, mais especificamente quando você chega naquela escola do mal para recrutar a Nina Cortex, que ela também tá nesse jogo, que é a sobrinha do Cortex, você tem uma missão ali que você precisa recrutar ela para a equipe, que eles precisam da ajuda dela para consertar um aparelho lá que o Cortex acabou estragando, ou a Coco acabou estragando, eu não me lembro agora. Mas tem essa fase que você precisa recrutar a Nina Cortex, e ela é toda nessa escola da maldade, tá ligado? Nessa escola do mal, ali onde os vilões vão lá para aprenderem a ser vilões. E aí, cara, essa parte pra frente do jogo, comigo, foi extremamente problemática. Tudo daí pra frente é problemático. Tudo começa a dar problema, nada responde direito, você vai interagir com alguma coisa e ela não interage, que você tem ali, por exemplo, com a Nina Cortex, você tem uma gameplay um pouco diferente, né? Tem fases do jogo onde você vai jogar com o Crash, tem fases onde você vai jogar só com o Cortex, outras você vai jogar com o Crash e o Cortex juntos, e tem fases onde você joga só com a Nina Cortex, né? E cada um deles tem a sua própria dinâmica de gameplay. O Crash é aquela básica de sempre, anda pra frente, corre, pula, gira, pula e cai de cara no chão, arrasta e aí por diante. Com o Cortex é só tiroteio mesmo, e com a Nina Cortex a parada é mais combate, né? Ela tem um girozinho que ela fica dando, se ela fica rodopiando aí para bater nos inimigos, e ela tem uma mão que é tipo um rapel, uma mão que ela estica e consegue grudar em alguns pontos específicos para você escalar alguns lugares. E é só com interação, né? Só quando aparece um círculo verde em volta dos objetos que você pode se agarrar, que você consegue se agarrar e avançar em alguns trechos de plataforma mais feitos para ela mesmo, tá ligado? Só que, mano, isso não funciona direito. Tem várias vezes que você quer interagir, apertar o botão, você aperta o botão na hora certa, aperta 2, 3 vezes o botão e ela não estica o braço, tá ligado? Ou estica, pega no negócio, só que solta sozinho, tá ligado? Isso é uma parada que me incomodou muito nessa parte dessa mansão. Inclusive eu morri várias vezes nessa parte por conta desses problemas.
A câmera do jogo vai pro espaço, a câmera desde o começo do jogo já não é das melhores. Só que quando chega da metade pro final do jogo, a câmera do jogo, mano, parece que ela simplesmente pegou e falou, olha, já trabalhei muito, não quero mais trabalhar, vai ficar a Deus dará a câmera aqui e ela vai se posicionar sempre de forma errada, entendeu? E isso acontece o jogo inteiro. A câmera, dessa parte pra frente, começa a acontecer muitos bugs de câmera. Não só bug de câmera, mas até mesmo o bug do chão, cara. Mano, é muito bizarro. Por isso que eu penso que esse jogo deve ter sido inacabado. Porque tem momentos onde você vai pular ou você vai correr e o seu personagem patina no chão. Ele patina e sai e cai num precipício, cai num buraco, algo do tipo. Tá ligado? É muito bizarro, muito bizarro. Muitos inimigos bugando, tá ligado? Tem alguns inimigos no jogo que eles são tipo uns alienígenas saindo de um portal. E aí, cara, no começo do jogo até metade, é tudo certo. Abre um portal ali na tua frente, você vê o portal abrindo, e os inimigos saem do portal ali de uma forma normal, de uma forma natural. Só que da metade pro final do jogo começa a acontecer muito um problema que eu falei, mano, isso aqui foi inacabado, não é possível. Que é uma parada assim, o portal abre, só que antes do portal abrir, você já tá vendo os inimigos ali alocados naquele ponto específico onde eles vão nascer quando você chegar perto daquele lugar. Você já consegue ver as espadinhas dele ali, a espadinha já foi gerada no local. E aí, quando você chega perto, aí abre um portal e aí o bonequinho começa a se mexer. A espadinha começa a se mexer, tá ligado? Mas você já, antes mesmo do portal abrir, você já tá vendo que tem inimigo ali, tá ligado? Isso acontece da metade pro final do jogo inteiro. Toda hora que aparece esses bichinhos de teletransporte de portal, você vê que, mano, não conseguiram terminar, cara. Não é possível, entendeu? Isso é só alguns dos problemas que eu falei pra vocês. Tem um outro problema no jogo que me incomodou muito, mas, tipo assim, eu acho que foi o problema que mais me incomodou, porque isso aconteceu comigo 2 vezes. É que, assim, pra você seguir avante nas fases desse jogo, você precisa, né, e tá seguindo ali o Cortex. Geralmente é ele que mostra onde você tem que ir. Ele fala, vem aqui, me segue. E aí ele vai até um lugar, você vai até onde ele tá e a missão é iniciada e aí daí por diante já era. É só você jogar. Tem alguns momentos nesse jogo que o Cortex fala, me segue. Só que ele vai pra algum lugar e você não sabe pra onde ele foi. E aí você fala, beleza, tô aqui fora, o Cortex vem nessa direção, mas eu não tô vendo ele. Onde que eu tenho que ir? Tá ligado? E aí teve dois momentos teve um momento específico onde eu não sabia pra onde ele tinha ido. Eu falei, mano, eu acho que ele deve ser por ali, eu vou seguir as manguinhas, porque talvez seja por ali que ele foi. E eu fui até ali, eu já tinha passado por ali há pouquíssimo tempo, já tinha feito uma missão inteira naquela região, mas eu falei, deve ter vindo por aqui de novo. E eu fui. Aí eu falei, mano, quando eu tava metade do caminho, eu falei, mano, eu acho que não é aqui. Eu acho que eu vou voltar, porque eu acho que não é por aqui. Só que não tinha mais como voltar. Aí eu falei, beleza, não tem como voltar mais, então eu vou fazer o percurso inteiro. Vou dar a volta, né, que vai dar lá onde eu tava no começo, e aí eu vou procurar ele em uma outra região. E beleza, eu falei, comecei a andar, rapaziada, vocês acreditam que eu tive que fazer a fase tudo de novo, a mesma missão que eu já tinha feito? Porque o jogo entendeu como se eu não tivesse feito. Eu passei pelo mesmo lugar que eu já tinha feito uma missão, e o jogo entendeu que eu tava fazendo aquilo ali pela primeira vez de novo. E eu tive que matar os mesmos inimigos, passar pelos mesmos trechos, enfrentar boss fight, ver as mesmas cutscenes. Tá ligado? As mesmas cutscenes que eu já tinha visto antes, elas passaram de novo. Entendeu? Isso pra mim é um problema, tá? Pra mim isso é um problema. E aí lá pra frente no jogo, na parte do castelo da Nina Cortex, logo quando você chega no castelo, o Cortex ele cai em uma armadilha e aí você tem que descer uma escadaria para ir atrás dele. Eu fiz isso, fiz a missão inteira do castelo, do castelo da Escola da Maldade. Quando chegou na final da missão, o Cortex falou, vem aqui, vamos embora. Eu falei, beleza, onde ele tá? Aí eu olhei lá, cara, ele tava lá embaixo, no mesmo lugar onde ele caiu na armadilha, que era tipo uma fonte, e nessa fonte tinha essa escadaria pra baixo, né, que era uma armadilha. Ele tava ali, eu falei, tá ali, o Cortex tá ali. Eu vou lá, é ali que eu tenho que ir. Eu cheguei lá, cara, iniciou a mesma cutscene que eu tinha visto quando foi a primeira missão desse cenário. A mesma cutscene ativou, ele caiu na armadilha de novo.
Falei, não é possível, cara. Eu não vou fazer isso aqui tudo de novo. E aí eu consegui voltar. Eu não desci a escadaria. Eu falei, mano, eu vou procurar aqui em outro lugar. Porque eu não vou passar toda essa missão inteira de novo. Porque eu não tinha gostado da missão. Aí eu andei um pouquinho. Quando eu fui ver, o Cortex estava num andar de cima, lá em cima, perto da aeronave dele. Quando eu cheguei lá, rapaziada, o Cortex estava lá em cima, parado lá em cima, perto da aeronave dele. Quando eu olhei lá pra baixo, o Cortex estava lá embaixo também, do lado da fonte, tá ligado? Ou seja, tinha 2 Cortex no mesmo cenário, porque tinham 2 missões ao mesmo tempo para serem iniciadas. Uma missão para iniciar a missão inteira daquela fase e uma missão para você seguir avante, para você seguir no jogo. Para mim isso aí foi um problema, eu acho que eles não conseguiram ter tempo para fazer as coisas funcionarem bem, acabaram deixando as fases meio que interconectadas, sei lá, mano, eu não sei. Pra mim isso é um bug, é um problema no jogo. Então assim, a minha experiência com o jogo foi legal. Eu gostei muito do jogo, achei muito divertido, mas esses problemas que começaram a acontecer começaram a deixar minha experiência um pouco frustrante, tá? A experiência foi um pouco manchada por esses probleminhas aí, que me deixaram bem descontentes na minha jornada. Mas no geral, cara, é um jogo divertido, é um jogo legal, mas é aquela parada. Eu acredito que esse jogo não deve ter sido finalizado. Deve ter ficado 80% pronto. Os caras precisavam entregar o jogo, entregaram como o jogo tava e ficou por isso mesmo. Porque, mano, não tem como não notar que metade pro final do jogo os problemas começam a desenrolar sem freio, tá ligado? Mas no geral foi legal, é um jogo muito bizarro, como eu falei pra vocês, é um jogo muito estranho, tem coisas muito bizarras no jogo, tem cena do Crash olhando pra bunda do Cortex e ficando com uma cara de maluco, tipo, tem um sentido na cena ali, que na verdade ele não tá olhando pra bunda do Cortex com segundas intenções, ele na verdade tá olhando pra bunda do Cortex porque ele quer dar uma bicuda na bunda dele pra ele cair, pra ele sair fazendo snowboard em cima do Cortex numa montanha de neve e aí por diante. Cara, é muito engraçado, tá ligado? O jogo é bem legal, bem divertido. Se vocês tiverem oportunidade de jogar esse jogo, ou se vocês já jogaram, deixem nos comentários, tá? Que vai ser bem divertido aí. Eu recomendo muito, vai ser uma experiência bem divertida pra vocês. Então é isso, rapaziada. Eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre algumas das minhas experiências desse ano de 2026 com games. Pretendo fazer alguns shorts também aqui pra vocês, pra falar rapidamente de como tá sendo a minha experiência em algum jogo e tal. Eu tô jogando muita coisa, tá? Eu tô jogando Reanimal, um lançamento aí de 2026, tá bem legal. O jogo não deve ser muito longo, então acho que logo eu termino ele, se eu não já terminei agora. Já não terminei no momento que eu tô gravando esse vídeo, ou lançando esse vídeo. Enfim, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu, até mais.